Agora, nós precisamos também estudar esses outros princípios que são princípios peculiares do direito do trabalho. Por que nós chamamos eles de princípios peculiares do direito do trabalho? Porque diferente daqueles princípios que nós acabamos de ver, que são os princípios gerais, aplicados a todo ramo do direito, esses princípios não. Esses princípios que nós vamos estudar agora, eles são específicos deste ramo que nós estamos estudando, que é o direito do trabalho. E lembrando que o nosso direito do trabalho ele ainda estuda uma relação de trabalho bem específica, que é a relação de emprego, que no próximo vídeo a gente vai estudar quais são os critérios para que a gente possa definir essa espécie de trabalho. Quais são os critérios, por exemplo, que faz com que eu tenha um emprego e que eu não tenha um trabalho autônomo, por exemplo. Então, estes princípios que a gente vai estudar a partir de agora, eles são chamados peculiares do direito do trabalho, porque são princípios que o direito do trabalho aplica somente a este ramo e não ao direito civil, não ao direito penal, não ao direito comercial, por exemplo. Tá bom? E este princípio, ele também serve, também possui, esses princípios, eles também têm as mesmas funções para que o legislador, quando for aplicar uma norma, quando for criar uma norma, mas ele é destinado muito mais ao aplicador do direito, ao juiz, quando está julgando, do que as demais funções que nós temos nos princípios gerais do direito. Tudo bem? O que eu tenho, por exemplo, antes que a gente estude cada um deles, o que eu tenho de princípios que são considerados princípios peculiares do direito do trabalho, princípios que nós aplicamos especificamente a este ramo do direito do trabalho? Talvez o princípio mais importante que a gente vai estudar aqui hoje seja o princípio da proteção. Eu já disse para vocês que a consolidação das leis do trabalho, muito embora ela não seja uma norma protecionista somente ao empregado, nós temos também possibilidades nas quais o empregador sai mais favorável perante na CLT do que o empregado, porque o que a CLT faz, o que o direito do trabalho faz, é equilibrar a relação de emprego para que haja igualdade entre o empregador e o seu empregado. Agora, nós não podemos esquecer que o empregado é a parte hipossuficiente, é a parte menos favorecida na relação de emprego, na relação de trabalho. E quando eu digo menos favorecida, eu não estou falando menos favorecida economicamente, eu não estou falando que ela é mais pobre que o patrão. Na maioria das vezes também é, mas não necessariamente. Imagine vocês que às vezes eu tenha um pequeno mercado e eu preciso contratar um contador. O meu mercado é pequeno, eu ganho ali para as necessidades básicas da minha família, para manter o meu ponto aberto, e eu preciso de um contador. E esse contador, ele possui tantos clientes que a renda... Só que quando eu contrato este contador, eu não quero um trabalho autônomo, eu quero ele como meu empregado. Então, registre em carteira que ele é o meu contador, ainda que para prestar 1 hora por semana. Não tem problema nenhum. Eu posso ter um empregado com uma carga horária mínima semanal, mínima mesmo, de 1 hora semanal. E eu quero ele como meu empregado. Eu tenho todos os critérios, todos os requisitos para caracterização de emprego nessa relação de trabalho que eu tenho, que o meu contador tem comigo. Então eu registro ele é meu empregado. E ele ganha muito mais, economicamente falando, do que eu. Mas ele é hipossuficiente juridicamente falando. Quando a gente diz juridicamente falando, é essa relação de desigualdade que essa condição de empregador e empregado traz naturalmente. Então o princípio da proteção, ele serve para tentar equilibrar ainda mais essa desigualdade, tentar diminuir ainda mais essa desigualdade existente entre o empregado e o empregador, tudo bem? E aí nós estudaremos alguns outros princípios, mas no decorrer aqui da nossa aula a gente vai abordando cada tópico. Então, para vocês que queiram anotar, o melhor dessa aula gravada é que, como eu falo muito rápido, e vocês reclamam muito na sala que eu falo muito rápido, pelo menos na aula por vídeo dá para pausar, anotar tudo que eu falar, depois continuar, Pelo menos tem um lado positivo. Para quem quiser também, dá para assistir a aula até numa velocidade mais lenta, diminuir aí, a velocidade, o ritmo da aula. Ou quem gosta, para poder falar até mais rápido um pouco. Mas enfim, fiquem à vontade. Então, para quem quiser anotar aí, veja que nós vimos princípios gerais do direito, tópico 1. E aí nós passamos por aquelas função informativa, função
interpretativa, enfim. Agora nós temos um tópico 2, que são os princípios peculiares do direito do trabalho, tudo bem? E dentro deste tópico 2, a gente precisa inserir subtópicos. Né? E o primeiro deles, 2.1, seria o princípio da proteção, que é o princípio mais importante dentre aqueles princípios peculiares do direito do trabalho que a gente vai estudar. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, esse princípio da proteção, ele visa atenuar a desigualdade entre as partes em juízo, pelo qual ele engloba demais princípios que favorecem o trabalhador. Se a gente for analisar de um modo geral, todos os princípios que são princípios peculiares do direito do trabalho poderiam fazer parte desse princípio da proteção, princípio da irrenunciabilidade de direitos, princípio da primazia da realidade, que também são princípios peculiares ao lado do princípio da proteção, mas que se a gente for analisar o motivo, o porquê desses outros princípios existirem, também são para a proteção do trabalhador. Mas como na maioria das doutrinas nós temos tópico específico para o princípio da proteção, eu achei por bem também dividir os nossos princípios desta forma, tudo bem? Então, esse princípio da proteção, ele visa isso, alterar, diminuir a desigualdade entre o empregado e o empregador. Acontece que para que isso ocorra com o princípio da proteção, esse princípio da proteção ele é subdividido em outros 3 subprincípios. Então vejam, eu tenho princípios gerais do direito, tópico 1, princípios peculiares do direito do trabalho, tópico 2, princípio da proteção, 2.1. Então o princípio da proteção é o primeiro princípio peculiar do direito do trabalho que a gente vai estudar, e para a gente estudar esse princípio da proteção, a gente precisa desmembrar ele em 3 subprincípios. Princípio do indúbio pro operario. É um termo em latim, muito próximo daquilo que nós temos de um princípio do direito penal, que é do indúbio pro réu. Muito embora o nome se pareça, a sua aplicação se dá de um modo distinto. Tá? Indúbio pro operario, de trabalhador. Ou algumas doutrinas chamam também esse princípio de indúbio pro mísero. Mas o nosso mísero aqui, que é o trabalhador, não é um mísero de miserável. O trabalhador é aquilo que nós tínhamos lá da antiguidade, quando nós não considerávamos o trabalho algo dignificante. Não, aqui nós estamos falando do indúbio pro mísero, na dúvida, a favor daquele miserável, juridicamente falando. Tudo bem? E o que esse princípio do indúbio pro mísero ele estabelece? Ele estabelece o seguinte, que se uma determinada norma permite 2 ou mais interpretações, nós devemos aplicar, naquele caso concreto, a interpretação que mais favoreça o trabalhador. Então, o intérprete ele está vinculado a interpretar a norma, caso haja 2 ou mais formas de interpretação daquela norma, ele está vinculado a interpretar a norma de uma forma que melhor favoreça o empregado. Então vejam que, para a aplicação do indúbio pro operario, eu tenho uma norma, e desta norma, eu tenho uma lei, eu tenho um contrato, eu tenho uma convenção, um acordo coletivo. Eu tenho uma norma em específico, uma fonte do direito. E desta única fonte, eu tenho possibilidades diversas para interpretá-la. Então eu tenho 2 formas de interpretar essa norma, e das formas como eu irei interpretar ela, uma favorece o trabalhador e uma não. De acordo com o princípio do indúbio pro operario, caso exista 2 formas de se interpretar a norma, eu devo interpretá-la de acordo com a forma que melhor favoreça o trabalhador. Por exemplo, a gente ainda vai estudar sobre o aviso prévio, mas em 2011 foi criada a lei do aviso prévio. O aviso prévio está previsto na Constituição desde 1988, mas só em 2011 que nós tivemos uma regulamentação do aviso prévio. E nesta lei de 2011, ela diz que o aviso prévio ele será na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço naquela determinada empresa, acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60. Então vejam só, o trabalhador que labora naquela empresa há 10 anos, ele tem 30 dias mais 3 dias por ano de serviço. Então, se ele trabalhou 10 anos, ele tem os 30 dias iniciais mais 3 dias por ano de serviço.
10 anos de serviço vezes 3 dias dá mais 30 dias. Então esse empregado ele tem direito a 60 dias de aviso prévio e não 30 dias, o que tem um trabalhador de até 1 ano na empresa. Só que isso pode chegar até 60 dias, os 3 anos, então ele pode completar no máximo 90 dias. Então se o trabalhador tiver, por exemplo, 20 anos, calma que a gente vai estudar aviso prévio depois. Eu só estou falando isso genericamente, superficialmente, para que a gente possa entender o princípio do indúbio para operar, tá? Então se o trabalhador labora, por exemplo, na empresa há 20 anos, ele tem 30 dias, mais 3 dias por ano de serviço. 20 vezes 3 dá 60. 60 mais 30, ele tem 90 dias de aviso prévio. Professor, e se o trabalhador laborar 30 anos na empresa? Ele tem os 30 dias iniciais, mais 30 vezes 3 dá 90. Então, e a lei limita a 60. Então ele vai ter somente os 60, mais os 30 vai dar os mesmos 90. Tudo bem? Agora, o trabalhador labora na empresa há 4 anos. Ele tem 30 dias, mais 3 dias por ano de serviço. Então, se ele trabalha há 4 anos, ele tem os 30, mais 4 vezes 3, mais 12, dá 42 dias de aviso prévio. Só que a lei não menciona que este também é um direito do empregador, porque o aviso prévio ele serve para que uma das partes comunique a outra de que o contrato de trabalho será extinto, já que a regra é que o nosso contrato seja por prazo indeterminado. Então, o aviso prévio ele deve ser prestado tanto ao empregado, quando o empregador não quer mais aquela relação de trabalho, assim como do empregado ao empregador, quando o empregado também vai pedir a conta. Fala assim, olha, eu encontrei algo melhor, eu não estou gostando daqui, eu não quero mais saber do trabalho. O empregador também não pode ser pego de surpresa com um amanhã eu não venho mais. Só que a lei do aviso prévio, ela diz que será concedido ao empregado o aviso de no mínimo 30 dias, podendo chegar a 60 mais os 30, dando 90, enfim. E ela não menciona que o empregador também tem esse direito. Então vejam que aqui eu preciso interpretar a norma, e há 2 formas de interpretar a norma. E eu preciso aplicar da forma que seja mais favorável ao empregado. E de que forma é mais favorável ao empregado? Olha, quando o empregador mandar o empregado embora, ou seja, quando o empregado for pego de surpresa de que o contrato vai acabar, o empregado tem o direito de acordo com a lei do aviso prévio. 30 dias mais 3 dias por ano trabalhado. Agora, quando o empregador for pego de surpresa, quando o empregado pedir a conta, aí nós temos somente os 30 dias, que é o que está na Constituição. Tudo bem? Então, se eu peço a conta e tenho 20 anos de trabalho, eu vou ter que prestar um aviso prévio de 30 dias. Agora, se eu tenho 20 anos de trabalho e o meu empregador me manda embora, eu vou ter 90 dias de aviso prévio. Tudo bem? Este é o princípio do indúbio pró-operário. Letra B. Um segundo subprincípio do princípio da proteção é o princípio da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Vejam que no subprincípio anterior nós tínhamos uma norma e 2 interpretações. Agora eu tenho exatamente o oposto. Aqui eu tenho várias normas sobre o mesmo caso. Várias normas tratando de um mesmo direito, tratando de uma mesma situação. E de acordo com esse princípio, que está previsto no artigo 7º caput, combinado com o artigo 5º parágrafo 2º da Constituição Federal, aqui dentre as múltiplas normas que eu posso escolher para aplicar no caso concreto, dentre as diversas normas que eu tenho no ordenamento jurídico, eu preciso aplicar aquela norma que seja mais favorável ao trabalhador. Lembra quando lá nas nossas primeiras aulas eu disse para vocês que aqui no direito do trabalho a gente não aplica aquela pirâmide de Kelsen que nós estudamos lá nos primeiros termos do direito? Que nós tínhamos a Constituição, depois as leis, depois os decretos, enfim. Aqui não. Aqui no topo, no ápice da pirâmide do direito do trabalho, nós temos o quê? A norma que seja mais favorável ao trabalhador. E é aqui que eu digo para vocês que se a Constituição prevê que a hora extraordinária deverá ser paga com no mínimo 50% de acréscimo, mas o meu contrato de trabalho prevê que a hora extraordinária será paga com no mínimo 75% de acréscimo, não me interessa o que diz a Constituição,
Me interessa o que diz a norma que seja mais favorável a esse empregado, que no caso será o contrato de trabalho. Então vejam que às vezes a Constituição vai ser aplicada, não porque ela é Constituição, mas porque ela é mais favorável. E às vezes nós vamos deixar a Constituição de lado e aplicar uma outra norma, porque essa outra norma é mais favorável ao trabalhador. Acontece que este subprincípio ele foi mitigado pela reforma trabalhista. Ele continua existindo, mas ele foi mitigado pela reforma trabalhista, só que isso é um ponto que a gente vai ver lá para frente, lá no final do nosso semestre. Mas só para vocês entenderem, por exemplo, há um dispositivo legal que foi inserido pela reforma trabalhista que diz que o acordo coletivo de trabalho ele vai sempre prevalecer sobre a convenção coletiva de trabalho. Eu já disse para vocês em uma das nossas aulas qual é a diferença do acordo e da convenção, e que a convenção ela é mais abrangente porque eu tenho sindicatos atuando nela. Então o acordo ele é mais restritivo, porque eu tenho o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, mas não um outro sindicato no outro polo deste acordo. Mas esse dispositivo inserido pela CLT diz que o acordo vai prevalecer, e ele vai prevalecer ainda que ele seja prejudicial, mais prejudicial do que a convenção. E tem mais um dispositivo que foi inserido na reforma trabalhista que diz mais, que diz que o contrato de trabalho, o contrato celebrado entre o empregado e o empregador, prevalece sobre a norma coletiva. Não interessa o que o sindicato tratou com a minha empresa, não me interessa o que o sindicato tratou com outro sindicato. O contrato celebrado entre o empregado e o empregador vai prevalecer em detrimento àquilo que foi pactuado nos acordos coletivos, ainda que em prejuízo ao trabalhador. Mas não é qualquer trabalhador. Aqui nós estamos falando do trabalhador hipersuficiente, que é um trabalhador bem específico que a gente vai estudar mais para frente. Tudo bem? E o terceiro subprincípio que eu quero tratar com vocês, que eu quero discorrer, é sobre o princípio da manutenção da condição mais benéfica. Esse terceiro também dentro do princípio da proteção, seria a letra C, tá bom? E esse princípio, ele está intimamente ligado à teoria do direito adquirido, porque ele diz o quê? Eu vou ler o conceito específico para vocês, tá bom? As condições mais benéficas previstas no contrato de trabalho ou no regulamento da empresa deverão prevalecer diante da edição de normas que estabeleçam um patamar protetivo menos benéfico ao empregado. Então vamos lá. Primeiro, manutenção da condição mais benéfica ao trabalhador. Aqui não é a lei que traz a condição. Aqui não é um acordo ou uma norma coletiva que traz essa condição mais benéfica ao trabalhador. Aqui é o empregador que traz uma condição que é melhor ao empregado do que uma condição anterior. Vejam que o meu empregado recebe todos os direitos que a lei e que o sindicato prevê. Todos os direitos, salário, 13º, aviso prévio, vale, auxílio alimentação, auxílio saúde. Eu pago tudo aquilo que o sindicato ou a lei prevê para o meu trabalhador. Então não estou dando nada a mais para ele, eu estou dando exatamente aquilo que a lei prevê. Mas vamos imaginar que a lei só determine o pagamento do salário ao trabalhador, só traz o salário, não traz mais nada. Não tem acordo coletivo que não dá nenhum outro benefício, não tem nada, nenhuma norma jurídica mesmo, né, de uma fonte formal do direito, que traga um outro benefício a esse trabalhador. E num determinado dia eu acorde de bem com a vida e resolva fazer o quê? Eu vou pagar a esses trabalhadores, além do salário, uma cesta básica. Ninguém está me mandando pagar, não tem norma nenhuma que faz com que eu pague essa cesta básica, mas eu resolvi pagar. Então, essa cesta básica neste mês, no mês que vem, no outro mês, que eu estou pagando ao meu trabalhador, é uma condição benéfica, é uma condição mais benéfica do que aquela outra que ele tinha, quando ele estava nesse emprego e não recebia cesta básica, não é? Ele só recebia o salário e de um dia para outro resolveu pagar mais uma cesta básica. Então isso é mais benéfico do que só o salário. O subprincípio da proteção, que fala manutenção da condição mais benéfica, ela diz que esta condição mais benéfica garantida ao trabalhador é direito adquirido a esse trabalhador. Não pode ser retirado, não pode deixar de ser paga a este trabalhador. Então, se o trabalhador está recebendo o salário e eu começo a pagar uma cesta básica,
essa condição, que é uma condição mais benéfica, vai perdurar até o final da sua relação de emprego. Eu vou ter que pagar a cesta básica até o final da relação de emprego. Eu estou pagando o salário e resolvi pagar com auxílio saúde. Eu quis pagar, não foi norma nenhuma que determinou. Professor, por que o senhor está batendo nessa tecla? Porque se a convenção coletiva determine que eu paga o auxílio saúde, e depois nós temos uma nova convenção e essa convenção não prevê o pagamento do auxílio saúde, eu posso deixar de pagar sem problema algum. Se a lei determina que eu pague algo e depois essa lei é alterada e diz que eu não tenha mais que pagar isso, eu posso deixar de pagar sem problema algum. Agora, quando o empregador, quando o patrão cria a condição mais benéfica ao trabalhador, essa condição não será possível de ser retirada. Se eu estou pagando auxílio saúde, eu não posso deixar de pagar. Professor, mas vamos imaginar que esse patrão começou a pagar para os seus funcionários no dia de hoje, 14 de abril de 2020, e pagou durante 4 meses. E ele está passando, daqui 4 meses, a situação virou, a pandemia piorou, ele fechou a empresa, para que ele não feche a empresa, a coisa está feia. Ele não pode deixar de pagar? Aos empregados que já recebem, aos empregados que têm direito adquirido, não. Ele não pode deixar de pagar. Mas vamos imaginar que daqui 4 meses a coisa está feia, ele ainda está sofrendo todas as consequências da pandemia, mas já está voltando a trabalhar e ele precisa de mais pessoas na sua empresa para tentar aumentar o volume, aumentar a produção. Só que como a coisa ainda não está muito boa, como ele ainda está sofrendo as consequências da pandemia, para esses novos empregados, ele não precisa pagar a cesta básica. Para esses novos empregados, ele não precisa pagar o auxílio saúde. E lembrando que é uma situação que ele criou, porque se for algo imposto pela convenção, aí eu preciso. Então vejam, eu quis dar a cesta básica, eu quis pagar o auxílio saúde, eu criei essa condição mais benéfica ao trabalhador que estava na minha empresa. Agora, daqui 4 meses, quando eu for contratar um novo trabalhador, esse novo trabalhador não vai ter uma condição mais benéfica porque ele está ingressando agora. Então não tem problema nenhum eu só pagar o salário para esse trabalhador, que essa vai ser a condição benéfica a esse trabalhador. Ele ainda não recebeu aquela cesta básica, ele ainda não teve a possibilidade de receber aquele auxílio. Tudo bem? Pessoal, pode parecer um pouco confuso, mas quem quiser depois me encaminha as perguntas por WhatsApp ou por qualquer outro meio, por e-mail, enfim. E eu posso gravar um vídeo depois só respondendo as perguntas antes da gente iniciar o vídeo do próximo tópico da aula. Tudo bem? Então vejam, o princípio da proteção é o princípio mais importante dentre os princípios peculiares do direito do trabalho e ele se subdivide em princípio da manutenção da condição mais benéfica, princípio da aplicação da norma mais favorável e o princípio do indúbio pró-operário. Tudo bem? Não confundam com o princípio do indúbio pró-réu. Agora a gente vai estudar outro princípio peculiar do direito do trabalho, seria o 2.2, tudo bem? Que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Aqueles princípios previstos na CLT, aqueles direitos, previstos na CLT trabalhistas, aqueles direitos trabalhistas previstos na Constituição, eles são direitos irrenunciáveis. Não há acordo, não há contrato que possa tornar esses direitos sem efeitos ao trabalhador. Essa medida, ela visa evitar que o poder econômico do empregador, que o poder econômico do patrão possa pressionar ou até mesmo coagir o trabalhador a abdicar dos seus direitos, a deixar de lado os seus direitos. Olha, você pode abrir mão desse direito? Não. Então tudo bem, vou te mandar embora. Essa é a pressão. Só que esse princípio também foi relativizado com a reforma trabalhista, porque a reforma ela prevê alguns direitos e alguns momentos, ou até mesmo alguns empregados que podem deixar direitos de lado, que podem abrir mão dos seus direitos, tudo bem? Mas ele não deixou de existir, o princípio da irrenunciabilidade de direitos ele continua existindo, mas ele foi relativizado. Tudo bem? Professor, quando que eu posso relativizar o princípio da irrenunciabilidade de direitos? Isso a gente vai estudar no decorrer das nossas aulas, tudo bem? Lá no final do semestre, por exemplo, quando a gente vê que às vezes através de um acordo, de uma convenção coletiva, é possível abrir mão de direitos. Ou o trabalhador hipersuficiente, aquele trabalhador que ganha valor superior a 2 vezes o teto do INSS. Lembra? Eu comentei algo em sala de aula com vocês também. Terceiro princípio peculiar do direito do trabalho é o princípio da continuidade da relação de emprego.
Com relação a esse princípio especificamente, eu vou deixar para a gente tratar sobre ele no próximo vídeo, porque além dele ser um princípio do direito do trabalho, de um princípio peculiar, ele também é um dos requisitos para a caracterização da relação de emprego. É um dos critérios que demonstram que o nosso trabalho é um emprego e não uma outra forma de trabalho. Então a gente vai poder abordar um pouquinho sobre ele no momento posterior, porque tem momento oportuno para tratar sobre ele. Mas além de ser um critério que caracteriza, ele também é um princípio que diz que na relação de emprego, o nosso contrato de trabalho, via de regra, deve ser contínuo, deve perdurar longamente no tempo e não ter um prazo certo. Essa é a regra, mas existem as exceções que daí na próxima aula a gente vai estudar. Agora, por que, professor, que tem essa natureza contínua? Por que via de regra, o nosso contrato de trabalho ele deve perdurar do tempo e não ter um prazo certo? Em decorrência da natureza alimentar do salário. O nosso salário, o valor que a gente recebe pela prestação de trabalho, ele tem uma natureza alimentar. Ele serve para que a gente possa comprar os alimentos, ele serve para que a gente possa comprar o nosso vestimento, ele serve para que a gente possa pagar o lugar que a gente mora, água, luz, habitação, lazer, saúde. Então, ele tem essa natureza peculiar de manter o trabalhador e a família do trabalhador. Por isso que, via de regra, a nossa relação de emprego ela deve ser uma relação contínua. Outro princípio da proteção, já não me recordo agora se não me engano é o quarto, né? 2.4. É o princípio da primazia da realidade. Esse princípio diz que no direito do trabalho, os fatos concretos, aquilo que acontece, a realidade dos fatos do dia a dia laboral, deve prevalecer sobre o conteúdo dos documentos. Me interessa mais o que acontece na realidade do que o que está no papel. Lembra que eu comentei com vocês daquela relação de estágio que eu tenho no escritório de advocacia, mas que eu tenho que limpar, tenho que passar o café, tenho que atender telefone, tenho que colocar o cliente para dentro, e na prática eu não vejo nada de direito? No papel, o documento diz que eu tenho um contrato de estágio, mas na realidade eu tenho um contrato de emprego. Imaginem vocês, eu disse para vocês na nossa live da medida provisória que nós tivemos alteração com relação às férias em decorrência da pandemia, certo? E eu disse para vocês que a CLT prevê que o empregado ele tem que ser comunicado das suas férias com 30 dias de antecedência e receber os valores das férias com 2 dias de antecedência. Aí no meu documento, eu fui comunicado hoje que eu vou sair de férias amanhã. Mas na minha comunicação, no documento que eu vou assinar da comunicação, tá lá, 30 dias atrás. Quando eu for entrar com uma reclamação trabalhista, não me interessa o que está no documento, me interessa o dia em que eu fui comunicado efetivamente. Claro que eu preciso, através dos meios de provas à disposição do empregado, eu preciso conseguir comprovar isso. Eu tenho testemunha, tem câmera, tem o extrato bancário que diz que eu recebi o valor das férias em dia diferente do que está no documento. Eu preciso comprovar isso. Isso é ônus do empregado quando ele alegar numa eventual reclamação trabalhista. Mas o direito do trabalho protege o trabalhador. O direito do trabalho garante que, caso seja demonstrado, haja primazia da realidade em detrimento daquilo que está no documento. É aqui que nós entramos, por exemplo, no valor de pagamento do salário. O empregado ganha um salário mínimo registrado em carteira, mas na realidade dos fatos, por fora, como nós chamamos, ele recebe R$4.000. Por que por fora ele recebe 4 mil? Por que por fora ele recebe mais quase 3 mil reais? Porque o empregador não vai precisar pagar imposto sobre esses outros 3 mil reais. Porque o empregador não vai precisar recolher FGTS sobre esses outros quase 3 mil reais. E outros direitos trabalhistas do empregado também não terão reflexo no valor total de 4 mil, mas sim somente naquilo que está em registro em carteira. Agora, quando eu ingressar com uma reclamação trabalhista, qual era a realidade dos fatos? Quanto que eu recebia de salário? 4 mil e não 1.000. Então é isso que deve prevalecer caso eu consiga demonstrar. Mas isso é matéria de direito processual. A demonstração, a comprovação dos fatos alegados pelo autor, isso é matéria de direito processual. Isso vocês vão ver lá na frente depois com o professor de direito processual do trabalho. O que eu quero que vocês entendam é que pro direito material vai sempre prevalecer
a realidade dos fatos. Vai sempre prevalecer o que acontece na realidade em detrimento daquilo que está no documento. Tudo bem? E isso é um princípio também peculiar do direito do trabalho, diferente do que acontece, por exemplo, com o direito civil, né? Que vale o pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos da forma como estiverem sido pactuados. Certo? Próximo subprincípio. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E esse princípio ele está previsto no artigo 468 da CLT. O princípio 468 da CLT, ele diz que nos contratos de trabalho só é lícita a alteração contratual das respectivas condições de trabalho caso o empregado concorde por mútuo consentimento e ainda que haja um mútuo consentimento, desde que essas alterações não tragam um prejuízo, seja direto ou indireto, ao trabalhador. Então, no direito do trabalho, nós podemos mudar as condições de trabalho. Só que para que eu altere as condições de trabalho, eu preciso que haja o consentimento da outra parte, o consentimento do empregado, e ainda assim, ainda que haja esse consentimento, que estas alterações não tragam um prejuízo ao trabalhador. Então, o trabalhador ele tem um horário de trabalho específico. Quando ele foi contratado, ele não foi contratado no contrato de trabalho de turno ininterrupto de revezamento, então não há revezamento, ele trabalha das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, e eu quero mudar o horário de trabalho. Eu não posso simplesmente chegar para ele e falar, a partir de amanhã você vai vir da 1 às 5 e das 6 às 10. Não, eu preciso que haja um consentimento desse trabalhador, e eu preciso que, além desse consentimento, que essa alteração também não traga um prejuízo ao trabalhador. Tudo bem? Próximo princípio, também princípio peculiar do direito do trabalho, princípio da intangibilidade salarial. O que é intangível? Intangível é algo intocável. Quando eu falo princípio da intangibilidade salarial, estou falando que a intocabilidade no salário. O salário é algo intocável. E para que isso ocorra, para que o salário de fato seja intocável, nós temos uma série de dispositivos legais, uma série de dispositivos no ordenamento jurídico que buscam proteger o salário do empregado contra os interesses do empregador, contra os interesses dos credores, contra os interesses do próprio empregado. E onde que eu tenho isso? A própria Constituição prevê. O artigo 7º da Constituição está falando, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem tal. Nós temos lá no inciso 6, salvo engano, o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, irredutibilidade do salário. O salário, ele é irredutível. Se o empregado ingressa recebendo 1.000, ele vai sair da empresa recebendo 1.000 ou mais. Ele não pode ter o seu salário reduzido, salvo o disposto em convenção coletiva de trabalho. Ou seja, é possível reduzir o salário do empregado? É, desde que essa redução ela ocorra com a participação dos sindicatos, convenção ou acordo coletivo de trabalho. O empregador diretamente pode reduzir o salário do seu empregado? Não pode. Cuidado! A medida provisória aprovada pelo Jair Bolsonaro, em virtude da decorrência da pandemia do Covid-19, conforme eu disse para vocês na nossa live, ela autorizou, ela permitiu a redução de salário, ainda que individualmente entre o empregado e o empregador, caso a redução fosse de 25%, sem a necessidade de participação dos sindicatos. Mas cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal, ele, numa ação direta de inconstitucionalidade, liminarmente ele suspendeu a vigência desse dispositivo. Para que haja redução do salário, ainda pela medida provisória, nós precisamos da participação dos sindicatos. Tá? Isso é decisão do Supremo de semana passada, tudo bem? Então é possível reduzir o salário do meu empregado? É possível reduzir, mas desde que com a participação dos sindicatos através de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Sem isso, o salário é irredutível. Se eu ganho 1.000, mês que vem eu tenho que ganhar 1.000, o mês seguinte eu tenho que ganhar 1.000, o mês seguinte eu tenho que ganhar 1.000. Professor, mas eu preciso alterar o contrato de trabalho porque eu precisava desse empregado 8 horas por dia. Agora eu preciso desse empregado 4 horas por dia. Eu quero contratá-lo novamente com uma carga horária de 4 horas. Não tem problema. O que eu não posso é que esse empregado receba valor inferior ao mínimo por uma jornada normal de trabalho. Qual é uma jornada normal de trabalho? 8 horas diárias.
Então, o salário mínimo também traz a intocabilidade do salário. Nenhum empregado receberá menos que um salário mínimo estabelecido nacionalmente ou pela sua categoria. Agora, eu posso receber menos que um salário mínimo? Existe alguma previsão de que eu receba menos que o salário mínimo? Não. Para uma jornada normal de trabalho, eu vou receber o salário mínimo. Agora, se eu contrato esse empregado não trabalha para mim 8 horas, esse empregado trabalha para mim 4 horas por dia. Qual que é o salário mínimo dele? A metade do salário mínimo. Vamos imaginar que o salário mínimo hoje é 1.045, 46, não me recordo exatamente. 1.045, salvo engano. Para 8 horas normais de trabalho, para uma jornada diária de 8 horas. Agora, se esse empregado trabalha para mim 4 horas diárias, qual é o salário mínimo desse empregado? A metade dos 1.045. E é essa metade que ele vai ter garantida a sua irredutibilidade. Se ele entrou trabalhando 4 horas e entrou recebendo metade de 1.045, ele vai continuar recebendo a metade de 1.045 até o final da relação de emprego. Claro, conforme vai subindo o salário mínimo, também vai subindo o seu salário. O que eu quero que vocês entendam? Que eu não posso entrar na empresa para trabalhar 8 horas recebendo 1.000 e no mês seguinte continuar trabalhando 8 horas e receber 990. Porque a Constituição proíbe a irredutibilidade do meu salário. É por isso, por exemplo, que o 13º salário, ele não é proporcional. Trabalhei 12 meses no ano. Eu trabalhei de janeiro a dezembro. Em janeiro eu recebi 1.000, em fevereiro eu recebi 1.100, em março eu recebi 1.500. Meu salário foi subindo, certo? Eu entrei na empresa em janeiro recebendo 1.000 e em novembro eu estava recebendo 2.500. O 13º salário, que é um direito do trabalhador constitucionalmente garantido, caso eu tenha trabalhado os 12 meses do ano, ele não é uma proporção do salário que eu recebi, porque ele é um 13º salário. Se o salário é irredutível, o 13º não pode ser inferior ao 12º. O 13º salário não pode ser inferior ao último salário que eu recebi. Então é por isso que se eu recebi 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 e lá em novembro eu recebi 2.500, o meu 13º salário vai ser de R$ 2.500 também. Mas isso também é matéria do 13º salário. Eu estou abordando ele aqui porque ele tem correlação com o princípio da intangibilidade salarial. Tudo bem? Pessoal, nós temos outros diversos princípios peculiares do direito do trabalho, mas eu abordei aqui com vocês aqueles que são mais importantes e que nós veremos com maior frequência em provas, que nós veremos com maior frequência no dia a dia laboral, no dia a dia da atividade com o direito do trabalho, seja enquanto advogado, seja enquanto juiz, enfim. Eu trouxe aqueles que nós teríamos que nós não podíamos deixar de lado, a gente precisava estudar eles. Mas eu vou encaminhar para vocês uma obra do Carlos Bezerra, se não me engano, e lá vocês verão que nós temos outros princípios peculiares do direito do trabalho, mas que na prática todos eles servem para quê? Para proteger o trabalhador, para garantir que haja uma igualdade entre empregado e o empregador. Tudo bem, pessoal? Então essa era a ideia do vídeo de hoje, né? Poder falar com vocês sobre os princípios gerais do direito e também sobre os princípios peculiares do direito do trabalho. Mas não se esqueçam que o nosso direito do trabalho trata especificamente da modalidade emprego. Então são princípios peculiares que se aplicam somente à relação de emprego. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.